Milionário para seu carro de luxo, ao ver mendiga desprezada e revela segredo chocante do passado. Lucas estava atrás do volante de seu espetacular carro esportivo, um verdadeiro símbolo de poder e sucesso. O motor roncava como uma fera em plena Avenida Paulista, cercada por arranha-céus de vidro que refletiam o brilho do sol. Ele passava pelas vitrines exuberantes das lojas e pelo tumulto das pessoas apressadas, completamente imerso em seu mundo de glamour. O aroma do café fresco que vinha das cafeterias chiques misturava-se à poluição da cidade, mas nada disso importava. Lucas havia conquistado tudo: os melhores restaurantes, as festas mais exclusivas, o reconhecimento e o respeito. Mas por trás daquela fachada de milionário bem-sucedido, havia um vazio que ele nunca ousara encarar. Então, tudo mudou. Ao parar em um sinal vermelho, seus olhos se fixaram em uma figura curvada, encostada em uma parede. Era uma mendiga, suja e desprezada, com a aparência de quem havia lutado e perdido muitas batalhas. A cena, que poderia ser apenas mais uma na rotina caótica da cidade, desencadeou uma avalanche de memórias enterradas. Lucas sentiu seu coração disparar. A mulher que ele via era, na verdade, Sofia, sua irmã mais nova que desaparecera há décadas. A mesma menina que ele adorava, cuja ausência sempre o assombrara. As lembranças voltaram frenéticas. A casa grande, os risos na infância, até o momento fatídico em que Sofia desapareceu. A dor que sentia e o medo do que a família pensaria o mantinham à sombra por todos aqueles anos. Lembranças de sussurros entre seus pais, a vergonha que a expulsão da menina trouxe, tudo começou a girar em sua mente. O aperto no peito era quase insuportável. Lucas tentava lembrar do último dia que haviam passado juntos, dos planos que nunca foram realizados. A visão de sua irmã naquelas condições era dolorosa demais. O sinal verde piscou e Lucas deu partida no carro, seu cérebro em um turbilhão. Ele se perguntava se deveria ignorar o que acabara de descobrir, se deveria voltar e tentar se reconectar com a irmã que achara que nunca mais encontraria. A sombra de um mentor antigo, que sempre o desviara do caminho do certo, pairava sobre ele como uma nuvem escura, pronto para sabotar qualquer tentativa de aproximação. O motor rugia, refletindo a confusão dentro dele. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Será que ele teria coragem de enfrentar seu passado e buscar a redenção antes que fosse tarde demais? Lucas sentia que a verdade sobre sua família e sobre ele mesmo podia ser mais complicada do que jamais imaginara. As ruas de São Paulo continuavam pulsando, mas ele estava preso em uma armadilha feita de emoções e escolhas. O que fazer agora? Ele desviou o olhar, mas o rosto de Sofia permanecia em sua mente, um eco do que ele não podia ignorar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas desviou o olhar, mas o rosto de Sofia ainda pairava na sua mente. O eco da imagem dela, suja e desprezada, fez seu coração disparar. Ele sentiu uma onda de raiva e tristeza. O que havia acontecido com a irmã? O sinal ficou verde,
mas Lucas não moveu o carro. Ele estava paralisado, preso em pensamentos. A necessidade de resolver essa situação o consumia. De repente, um estrondo interrompeu seu turbilhão interior. Um carro atrás dele buzinou. Então, algo bem próximo atraiu sua atenção. Lucas viu um movimento brusco na calçada. Um homem alto e desleixado partiu em disparada de uma esquina, empurrando uma mochila que parecia pesada, enquanto se dirigia para Sofia. Ele estava gritante, nervoso. "Sofia, seus trapos, o que você fez?" Ele berrou. O sangue de Lucas congelou. "O que?" Ele não conseguia processar. O homem se aproximou da irmã e puxou-a pelo braço, fazendo-a se levantar, enquanto a multidão parava, assustada. Olhares confusos e murmúrios acompanhavam a cena. "Eu te procurei por anos. Você não pode simplesmente desaparecer de novo", continuou o homem, enquanto arrastava Sofia, que parecia mais confusa do que assustada. Lucas começou a sentir um aperto no peito. As lembranças de sua infância, do carinho que tinha por Sofia, se misturavam com a frustração de vê-la à mercê de um estranho. Mas havia algo errado ali. O tom de voz do homem estava carregado de uma mistura de raiva e desespero. "Para! O que você está fazendo?" gritou Lucas, se sentindo compelido a agir, a proteger. Ele pulou do carro, as pernas tremendo com a adrenalina. A multidão se juntou, criando um círculo apertado ao redor deles. O homem olhou em sua direção, os olhos cheios de ódio. "Você se manteve longe. Sempre desprezou a família", respondeu o homem, sua voz se elevando ainda mais. "Ela estava melhor sem você. E agora você volta para arruinar tudo de novo." Lucas sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Aquelas palavras eram como facadas, afiadas e dolorosas. O que ele tinha a ver com tudo isso? Ele mal conhecia a mulher que havia se tornado sua irmã, a quem tinha perdido. Ele olhou para Sofia, que agora estava visivelmente angustiada, a um passo de desmaiar. "Sofia, eu sou o Lucas, sou seu irmão", gritou desesperado. Ele só queria que ela olhasse para ele. Mas a expressão de sua irmã era de pânico. Ela não o reconhecia, ou, por pior que fosse, não queria reconhecer. Um grito rasgou o ar. Uma mulher na multidão, perplexa, começou a chorar, enquanto comentava: "Isso não pode ser verdade. Ele nunca deveria ter voltado." O homem se virou, encarando Lucas com uma fúria que fez o sangue do jovem ferver. "Você fez mais mal do que bem, seu covarde. Aqui estão as consequências." Antes que Lucas pudesse responder, uma sirene soou ao longe. O cenário tornou-se um caos. Pessoas gritando, outros puxando os telefones para filmar. Sofia começou a chorar, confusa e assustada. O homem soltou o braço dela e recuou, mas não antes de deixar uma bomba de emoções no ar. "Vou fazer justiça por você, Sofia!" Ele gritou antes de desaparecer na multidão, deixando tudo em um silêncio gelado. As sirenes se aproximavam. O olhar de Lucas trocava entre Sofia e o tumulto ao seu redor. O que ele deveria fazer agora? Era tudo mais do que ele poderia suportar. Sofia, sua irmã, havia mudado tanto. E o que aquele homem realmente significava para ela? O choque atingiu Lucas com força. Qual era a verdade que ele havia perdido? E como lidar com o que estava por vir? Ele se sentia incapaz. O tempo parecia ter parado. O que mais ele não sabia sobre seu passado? O choque atingiu Lucas como um relâmpago, perfurando o ar carregado de tensão. Ele olhou para Sofia, que estava em estado de pânico, e sentiu a urgência crescer dentro dele. O que o homem disse o repetia em sua mente. "Você fez mais mal do que bem.
Esses ecos reverberavam, e uma dúvida torturante surgia. O que ele realmente sabia sobre sua irmã? Sofia continuou chorando, e Lucas deu um passo em sua direção, pronto para agarrá-la e levá-la para longe daquele cenário caótico. Mas em vez disso, ele hesitou. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Nesse instante, algo estalou no ar. A multidão se afastou levemente, como se um novo personagem tivesse entrado em cena. Uma mulher de cabelos grisalhos e rosto cansado surgiu entre as pessoas, seu olhar fixo em Sofia. Era uma expressão de dor, mas também de indignação. Ela gritou: "O que você está fazendo aqui, Lucas? Você não sabe o quanto ela sofreu por causa de você." O coração de Lucas disparou. Ele não conhecia aquela mulher, mas suas palavras atingiram um nervo exposto. "Sofia, por favor, me diga que você está bem." Ele se virou novamente, mas as palavras dela o paralisaram. O que ela quis dizer com isso? O que teria a ver com ele? A mulher avançou, e a confusão na multidão se intensificou. "Você nunca esteve ao lado dela, e agora que ela precisa, você aparece com esse carro e essa vida de luxo. Você não faz ideia do que ela passou." As lágrimas escorriam pelo rosto desgastado da mulher. Mas havia uma determinação em seu olhar que deixou Lucas inquieto. Ele se sentiu nu, exposto. "Eu só quero ajudar. Eu sou o irmão dela." A voz dele tremia, mas a necessidade de se defender era incontrolável. "Você precisa entender, Lucas. Você não sabe tudo." A mulher avançou, e as pessoas faziam murmúrios entre si, criando um burburinho. "Você pensa que a vida dela foi apenas miséria? O que você não sabe é que ela estava melhor longe de você." Essas palavras foram como um soco no estômago. O impacto emocional fez Lucas vacilar. "O que você está dizendo? Como pode? Sofia é minha irmã. Eu nunca quis que isso acontecesse." A mulher deu um passo em direção a Sofia, que estava paralisada, assustada. "Sofia sabe a verdade, Lucas. A verdade sobre você e sobre o que aconteceu naquela noite." O mundo ao redor de Lucas pareceu desacelerar. Ele não conseguia respirar. O que aconteceu naquela noite? Todo o passado que ele evitava revelou-se como uma ferida exposta. A imagem de sua infância e das obras de arte que sua família havia construído passaram por sua mente, conectadas à dor que ele tentou ignorar. E então, como uma bomba, a mulher continuou: "Sofia não é a única que se feriu. Você também, com suas mentiras, você fez dela uma sombra." Antes que ele pudesse processar as palavras dela, um grito rasgou o ar. Um carro da polícia chegou, sirenes altas e luzes piscando. Lucas virou-se para ver os oficiais saindo rapidamente. O tempo se arrastava, e ele estava preso em uma teia de revelações e tensões. "Eu não sei o que você está dizendo", Lucas gritou, sua voz cheia de desespero. Mas as palavras pareciam se dissipar sob a pressão do momento. "O que houve naquela noite? O que eu não sei?" A mulher encarou Lucas, e por um segundo ele viu, não apenas raiva, mas um profundo pesar em seus olhos. A noite em que tudo mudou. Seu pai, ele escondeu segredos, segredos que afetaram a vida de todos. E Sofia, Sofia pagou o preço alto. As sirenes eram cada vez mais próximas. Lucas sentiu como se estivesse em um pesadelo. O que mais estava escondido? E o que realmente significava ser irmão de Sofia? Ele olhou para ela, e no fundo de seus olhos coloridos, percebeu uma resposta que poderia mudar tudo. E nesse momento, tudo o que ele acreditava saber estava em risco. As coisas estavam prestes a se desdobrar de uma forma que ninguém poderia prever.
O choque atingiu Lucas como um relâmpago, perfurando o ar carregado de tensão. Ele olhou para Sofia, que estava em estado de pânico, e sentiu a urgência crescer dentro dele. O que o homem disse o repetia em sua mente. Você fez mais mal do que bem. Esses ecos reverberavam, e uma dúvida torturante surgia. O que ele realmente sabia sobre sua irmã? Sofia continuava, chorando, e Lucas deu um passo em sua direção, pronto para agarrá-la e levá-la para longe daquele cenário caótico. Mas em vez disso, hesitou. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Nesse instante, algo estalou no ar. A multidão se afastou levemente, como se um novo personagem tivesse entrado em cena. Uma mulher de cabelos grisalhos e rosto cansado surgiu entre as pessoas. Seu olhar fixo em Sofia. Era uma expressão de dor, mas também de indignação. Ela gritou: "O que você está fazendo aqui, Lucas? Você não sabe o quanto ela sofreu por sua causa." O coração de Lucas disparou. Ele não conhecia aquela mulher, mas suas palavras atingiram um nervo exposto. "Sofia, por favor, me diga que você..." "Está bem." Ele se virou novamente, mas as palavras dela o paralisaram. O que ela quis dizer com isso? O que teria a ver com ele? A mulher avançou, e a confusão na multidão se intensificou. Você nunca esteve ao lado dela. E agora que ela precisa, você aparece com esse carro e essa vida de luxo. Você não faz ideia do que ela passou. As lágrimas escorriam pelo rosto desgastado da mulher, mas havia uma determinação em seu olhar que deixou Lucas inquieto. Ele se sentiu nu, exposto. "Eu só quero ajudar. Eu sou o irmão dela." A voz dele tremia, mas a necessidade de se defender era incontrolável. "Você precisa entender, Lucas. Você não sabe tudo." A mulher avançou. As pessoas faziam murmúrios entre si, criando um burburinho. "Você pensa que a vida dela foi apenas miséria? O que você não sabe é que ela estava melhor longe de você." Essas palavras foram como um soco no estômago. O impacto emocional fez Lucas vacilar. "O que você está dizendo? Como pode? Sofia é minha irmã. Eu nunca quis que isso acontecesse." A mulher deu um passo em direção a Sofia, que estava paralisada, assustada. "Sofia sabe a verdade, Lucas. A verdade sobre você e sobre o que aconteceu naquela noite." O mundo ao redor de Lucas pareceu desacelerar. Ele não conseguia respirar. O que aconteceu naquela noite? Todo o passado que ele evitava revelou-se como uma ferida exposta. Imagem de sua infância e das obras de arte que sua família havia construído passaram por sua mente, conectadas à dor que ele tentou ignorar. E então, como uma bomba, a mulher continuou. "A noite em que tudo mudou, seu pai, ele escondeu segredos. Segredos que afetaram a vida de todos. E Sofia, Sofia pagou o preço alto." As sirenes eram cada vez mais próximas. Lucas sentiu como se estivesse em um pesadelo. "O que mais estava escondido?" perguntou, quase sem voz, olhando nos olhos da mulher. E o que realmente significava ser irmão de Sofia? Neste momento, alguém se aproximou da multidão. Era um homem de expressão séria, que se fez caminho entre os curiosos. Ele parou ao lado da mulher grisalha e, de repente, algo no olhar deles trocou uma centelha de entendimento. "Chega, Luciana," ele disse. "Já é hora de ela saber a verdade." Lucas ficou confuso. "A verdade? Que verdade?" A mulher o ignorou, enfatizando cada palavra. "O que você nunca quis enfrentar, não só Sofia, mas você também. Você e ela são gêmeos, Lucas." Aquelas palavras atingiram Lucas como uma onda. "O quê? Gêmeos?" Ele estava paralisado. A realidade começou a desmoronar. Ele olhou para Sofia, que ainda estava em choque. "Isso não pode ser verdade. Como? Como é possível?" "Seu pai sempre escondeu isso. Ele não queria que você soubesse. Queria que você vivesse em paz, longe desta dor."
O olhar dela se tornou ardente. Mas Sofia sempre soube. E agora é hora de você descobrir que tudo o que você acreditava sobre sua vida, sobre sua família, é uma mentira. Antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, a multidão ficou ainda mais agitada. As sirenes chegaram perto, mas a confusão na mente de Lucas era maior. Ele se sentia cercado por revelações que desafiavam sua compreensão. E então, como se o universo quisesse empelotar mais tensão naquela fração de segundos, um grito irrompeu da multidão. Alguém havia desmaiado. O tumulto cresceu e a imagem de Sofia se desfocou em sua mente. O que mais poderia acontecer? O que mais ele não sabia? A verdade estava prestes a sair, mas as consequências poderiam ser devastadoras. Ele olhou para Sofia, um misto de medo e expectativa. Estava tudo prestes a mudar, e ele não tinha ideia do que fazer. As sirenes soavam mais alto, e a pressão do momento quase o sufocava. Sofia, o que você sabe? Por favor, me diga. A esperança e o desespero misturavam-se no coração de Lucas, criando um nó que poderia se soltar a qualquer momento. O que mais estava escondido sob a superfície? Os gritos e a confusão aumentavam ao redor de Lucas. Ele olhou para Sofia, que continuava perdidamente assustada. Aquela mulher, que acabara de aparecer, parecia ter toda a verdade nas mãos. As palavras sobre segredos e irmãos gêmeos ecoavam na mente dele. O que mais a família havia escondido, enquanto pensava. Nisso, as sirenes da polícia se aproximavam e uma sensação de urgência preenchia a atmosfera. Gritos ampliavam a confusão, mas Lucas só tinha olhos para Sofia. Ele precisava saber a verdade. De repente, um barulho estrondoso cortou o ar. Um ônibus desgovernado apareceu, descendo a rua numa velocidade alarmante. Lucas ficou paralisado, os olhos fixos no veículo em direção à multidão. O que estava acontecendo? As pessoas começaram a gritar e a correr para os lados, mas ele sabia que Sofia ainda estava ali. Ele precisava protegê-la. Sofia, pra cá! Lucas a chamou, enquanto tentava se mover entre as pessoas em pânico. Ele se lançou em direção a ela, o coração acelerado. A multidão era como um mar agitado, e mesmo assim, ele não podia deixar que ela ficasse sozinha. A mulher de cabelos grisalhos, Luciana, também percebeu o ônibus que se aproximava. A adrenalina tomou conta de seus movimentos, e ela gritou: "Sofia, saia daí!" Sofia parecia imóvel, sem saber para onde ir. O ônibus se aproximava cada vez mais, a parte da frente se inclinando, como se quisesse engoli-la. Lucas sentiu o frio na barriga. Ele precisava agir, mas estava preso em um momento de completa descrença. Então, a mulher avançou, jogando-se em direção a Sofia. Um brilho de determinação iluminou seu olhar. Ela puxou Sofia para o lado, mas o movimento teve um custo. O ônibus colidiu com um carro próximo com um barulho ensurdecedor. A força da batida fez tremores na calçada e lançou corpos para o ar. Lucas gritou ao ver a mulher e sua irmã sendo jogadas para o chão. Ele disparou na direção delas. "Não, Sofia!" A angústia piada através de sua voz, mas o caos ao redor parecia inexplicável. Ele via Luciana, a mulher que de repente se tornara parte de sua vida, no chão, e Sofia se contorcendo em meio à confusão. Ele finalmente chegou até elas, sua mente em pânico. Ambos estavam bem, mas o cenário formava um pesadelo. Tinha sangue e gritos misturados. Olhando de perto, Lucas percebeu que Luciana estava com a mão machucada, mas ainda assim,
determinada a proteger Sofia. Estamos bem, mas precisamos sair daqui, ela exclamou, puxando Sofia pelo braço e se levantando. Lucas não conseguia acreditar. Essa mulher era uma estranha, mas agora ela havia se tornado crucial. Nesse momento, ele sentiu um puxão no peito. O que fazia ali? Se preparara para uma revelação, e agora tudo parecia um grande erro. O que está acontecendo? Ele questionou, a respiração acelerada. Estava tudo conectado de uma forma que você não sabe, Luciana respondeu. A voz firme, mas com um tremor revelador. Você precisa entender a verdade. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, um grito surgiu da multidão. A multidão, que antes corria em pânico, agora parou em choque, olhando na direção de alguém que acabara de sair de trás do ônibus. Era um homem alto, com uma expressão severa. Ele olhou diretamente para Lucas e os olhos dele eram um misto de raiva e dor. Você precisa ouvir o que a Luciana está tentando dizer, ele gritou, seu timbre carregado de tensão. Os corações de Lucas e Sofia dispararam. Quem era aquele? O homem se aproximou, a multidão recuando, quase como se temessem suas palavras. Todos nós estamos entrelaçados por essa dor. Você não entende o quanto sua vida se baseou em 3 mentiras. E Sofia, despófila. Sofia é o ponto central. Lucas estava completamente perdido. O que ele queria dizer? A situação girava como um redemoinho em sua mente, e ele sentiu o chão sob seus pés se desfazer. O olhar de Sofia, que antes estava petrificado, agora parecia implorar por uma resposta. Não, o que você quer dizer com isso? Lucas exigiu, sua voz tremendo entre a raiva e a confusão. E então, com um grito que cortou a tensão, a voz do homem ressoou. Ela não é apenas sua irmã, ela é a chave para tudo. Seu pai nunca quis que você soubesse a verdadeira razão do desaparecimento dela. Uma onda de choque percorreu Lucas como um relâmpago. Se tudo aquilo era verdade, a vida dele, a vida que ele teve, a imagem que construiu, estava prestes a desmoronar. Ele olhou para Sofia, que ainda estava lá, esperando, sem entender. O caos ao redor deles desapareceu. Ele estava em um mundo separado, preso entre as verdades não ditas e as mentiras que o cercavam. O que mais ele não sabia? O que viria a seguir? A única certeza era que tudo estava prestes a mudar, e ele precisava descobrir a verdade, não apenas para ele, mas para Sofia. Desesperado, ele se preparou para ouvir. Lucas estava atordoado. As palavras do homem reverberavam em sua mente como um eco. Sofia é a chave para tudo. O olhar desesperado de sua irmã contrastava com a frieza da verdade que estava prestes a ser revelada. Nada parecia fazer sentido. Ele estava a um passo de descobrir segredos que poderiam mudar tudo. Sua vida, suas ilusões e a relação que ele nem sabia que tinha com Sofia. Mas antes que ele pudesse pensar em mais alguma coisa, o homem se adiantou como um raio. Está na hora de você saber a verdade sobre seu pai e nós. O tom de sua voz era grave. Enquanto seus olhos se fixavam em Lucas, ele sentiu um frio na espinha. Como assim nós? Lucas questionou. O medo se entrelaçou com a confusão no seu coração. Quem é você? O que você tem a ver com isso? Nesse exato momento, um barulho ensurdecedor irrompeu da lateral. Um carro policial, que até então estava estacionado, decidiu deslizar em um movimento descontrolado devido ao pânico da multidão. Todos gritaram. O veículo colidiu com o ônibus, criando uma explosão de metal retorcido e gritos desesperados. Lucas mal teve tempo de pensar, antes que o sangue frio correu do seu corpo.
No meio do caos, uma figura surgiu da fumaça. Era uma mulher, envolta em um manto escuro, o olhar determinado. Lucas! Suas palavras cortaram o ar, trazendo uma adrenalina que Lucas não sabia que tinha dentro de si. Venha comigo, não é seguro aqui. Ele hesitou. A mulher tinha uma semelhança estranha com Sofia, mas suas feições estavam distantes. Quem é você? Lucas gritou, mas ela não respondeu. Em vez disso, puxou Sofia e Lucas por um braço e começou a se afastar da confusão. O homem, que parecia saber mais do que estava revelando, gritou em desespero. Não, espera, você não pode levá-los. Mas a mulher só acelerou o passo, como se estivesse fugindo de algo terrível. Lucas sentiu aperto no peito. Ao longe ele podia ouvir as vozes da multidão se misturando em gritos e desespero. A verdade vai te encontrar, Lucas! O homem gritou novamente, mas o som dos pneus, arrastando no asfalto, abafou suas palavras. A mulher parou em um beco escuro. Rápido! Você não tem ideia do que está acontecendo. Seu pai escondeu muitas coisas. Você precisa saber. Lucas estava em choque. Como você sabe tanto sobre mim? O que está acontecendo? As perguntas borbulhavam na sua mente, mas a mulher tinha um ar de urgência que não deixava espaço para hesitações. Porque eu sou sua mãe, ela revelou, e as palavras dela foram como uma explosão. O mundo em volta se congelou. Lucas ficou paralisado. Como isso era possível? Ele mal conhecia a mãe que havia perdido e agora esta estranha se dizia sua mãe? Ele olhou para Sofia, que estava tão confusa quanto ele. A mulher continuou com a voz trêmula. Estou aqui para te explicar tudo. O que seu pai fez, o motivo do desaparecimento de Sofia e por que vocês são gêmeos. As palavras dela ecoaram em sua mente. Uma revelação que mudava tudo. A mulher não apenas era alguém do passado. Ela poderia ser a chave para entender tudo o que havia acontecido. Mas antes que pudesse processar a informação, um barulho estrondoso ecoou mais uma vez. O beco se encheu de fumaça e os gritos estavam chegando mais perto. Precisamos ir, agora! A mulher exclamou, puxando Sofia para escapar. Lucas, tomado pela necessidade urgente de entender e pela adrenalina do momento, seguiu-as. Mas, ao olhar para trás, a figura do homem apareceu na entrada do beco, com um olhar mais profundo de dor. A verdade não pode ser apagada, Lucas. Um dia você terá que encarar. No instante seguinte, tudo se tornou confuso. O mundo virou um borrão, um misto de pânico e revelações. O que significava ser gêmeo? O que mais estava escondido? Ele nunca havia se sentido tão perdido e desesperado. A vida que conhecia estava se desmoronando, e tudo o que restava era esse turbilhão de perguntas e a necessidade de respostas. A única certeza era de que algo muito mais profundo e obscuro os aguardava. E enquanto eles corriam, o caminho à frente parecia mais cheio de mistérios do que nunca. O que mais a mãe deles tinha a dizer? E o que o homem significava para eles? A noite estava apenas começando. Lucas estava em um turbilhão. A mulher que dizia ser sua mãe puxava Sofia, mas ele estava preso entre a confusão e o temor. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, e a fumaça do acidente cobrira o beco. Mãe, como assim? Você não pode ser! As palavras escaparam de seus lábios, carregadas de incredulidade. Eu sou o Lucas. Precisamos falar. A urgência em sua voz aumentava. O desespero a cercava como um manto. Lucas. Sentia seu peito apertar. Toda a vida que conhecia estava se desmanchando, e ele precisava entender. O peso das mentiras que o cercavam
parecia desmoronar como um castelo de cartas, mas havia algo mais ali, uma sensação que ele não conseguia identificar. Eu não tenho tempo para isso. Olhe! Ele apontou atrás deles. O homem que tinha gritado antes e que parecia saber mais do que estava dizendo, se aproximou, os olhos cheios de raiva e dor. Você não deve ouvi-la. Ela está usando você, Lucas. O homem gritou com fervor. A multidão ao redor parecia dividida, alguns se aproximando, outros recuando em confusão. Ele não sabia em quem acreditar. Você sempre esteve longe, Lucas. Você não sabe quem ela realmente é. O tom de voz dele tinha um misto de acusação e desespero. Lucas estava paralisado, um nó na garganta dificultando a respiração. Ela não é a mãe que você pensa que é. A revelação o atingiu como uma tempestade. Do que você está falando? Ele exigiu, a voz trêmula. O que é que está a acontecer aqui? Se você quer saber a verdade, precisa saber sobre sua origem. O homem não recuava. Você e Sofia foram separados. Tudo isso foi planejado. As palavras do homem formaram um eco em sua mente. Sempre houvera segredos, mas agora o que ele entendia sobre sua vida estava prestes a ser rasgado. Antes que ele pudesse processar tudo, outro estrondo ressoou. Uma mulher, com uma expressão de terror, surgiu. Da fumaça. Não, você não pode. O olhar dela estava fixo no homem. Você não pode fazer isso, Luciana, gritou a mulher. E Lucas percebeu que eram irmãs, uma verdade que fez seu mundo balançar. Você não pode levar isso para o túmulo. Sofia, ainda presa entre o medo e a confusão, olhou para ele. O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? O tempo parecia congelar, e tudo o que ele fez foi olhar para o chão, tentando juntar as peças. A mulher que se apresentou como mãe tinha uma expressão de angústia. Uma dor profunda escondia em seus olhos. Sofia, eu não queria que você descobrisse assim. Descobrir o quê? O grito de Sofia ecoou no beco. O que você escondeu de mim? A mulher pareceu hesitar. A verdade sobre nosso passado, sobre seu pai. E com isso um som estrondoso estourou. Uma explosão perto dali sacudiu a terra sob seus pés. Um carro da polícia que se aproximava bateu em uma barreira e toda a cena virou uma balbúrdia. As pessoas gritaram, algumas raíram. Lucas se viu jogado ao chão, a adrenalina disparada. Ele levantou a cabeça, buscando Sofia e Luciana. Elas estavam a poucos metros, mas pareciam distantes, perdidas em meio ao caos. O homem que parecia saber tudo começou a recuar, engolido pela confusão. A verdade não pode ser silenciada, ele gritou, antes que uma onda de gente começasse a empurrá-lo. Lucas sentiu um arrepio. A mulher que afirmava ser sua mãe estava agora gritando para ele sair. Cuidado! Você precisa ir! Antes que ele pudesse reagir, algo frio e duro bateu em sua cabeça. Ele se viu tonto, balançando. A última coisa que viu foi Sofia, seu olhar cheio de medo e confusão, e o eco da verdade começando a penetrar sua mente. Não, não, Lucas murmurou, enquanto tudo se apagava. No momento em que a escuridão o envolveu, uma onda de perguntas inundou sua mente. E naquele abismo, ele sentiu que tudo o que acreditava sobre sua família estava prestes a ser jogado em um redemoinho de revelações. A verdade estava lá fora, esperando para ser desenterrada. E ele tinha um papel vital a cumprir. Quando finalmente acordasse, o mundo de Lucas se desfez em um instante. Ele sentiu uma dor aguda onde deveria estar sua cabeça. O chão estava frio e duro, e a confusão se arrastava como bêbado, turvando sua visão. Ele piscou algumas vezes, tentando recuperar os sentidos. Quando finalmente a névoa começou a se dissipar, ele se sentiu como se estivesse preso
entre sonhos e realidade. Sofia estava ao seu lado, com o rosto branco, e Luciana, a mulher que afirmava ser sua mãe, estava de joelhos, ofegante. Ele tentou se levantar, mas uma pressão pesada parecia prendê-lo junto ao chão. "O que aconteceu? Onde estamos?" ele perguntou meio tonto. Então, um grito cortou a fumaça e o caos. "Ontem à noite aconteceu algo terrível. E se você não ouvir agora, pode ser tarde demais." A voz vinha de Luciana, mas não era apenas ela. A tensão se acumulava, e Lucas percebeu que a multidão e toda a cena se tornavam sombrias. Ele olhou em volta e viu muitas pessoas paradas, algumas com celulares na mão, filmando. As sirenes ainda viam ao longe, mas já não pareciam ser a principal preocupação. "Por favor, nós precisamos ir." Luciana puxou Sofia, mas Lucas começou a sentir uma sensação estranha em seu peito. Ele não soube explicar, mas tinha a impressão de que o que estava prestes a ser revelado iria desmantelar o pouco que ainda restava de sua sanidade. "Espere", ele disse tentando manter a calma. "O que você quer dizer com algo terrível?" Luciana respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. "O passado está voltando, Lucas. E você, como sua irmã, não pode fugir disso por muito mais tempo." Lucas franziu a testa, a raiva subindo. Ele não entendia. Como eles poderiam estar tão conectados se tudo o que vivia parecia estar baseado em mentiras? Então, o homem que havia gritado antes, o que parecia saber tudo, fez sua aposta. Ele se aproximou com um semblante determinado. "Lucas, você precisa saber que seu pai não só manteve segredo sobre Sofia. Ele criou um plano para separar vocês dois e mantê-los longe da verdadeira linhagem." O tom da voz dele fez com que Lucas se calasse, mas todas as perguntas voltaram, misturadas à confusão. "Linhagem?" Lucas repetiu, sentindo um nó na garganta. "Do que você está falando? O que isso tem a ver com o que aconteceu?" O homem olhou nos olhos de Lucas. Seu pai escondeu a verdade sobre sua mãe e o verdadeiro porquê do desaparecimento de Sofia. Ele não fez isso por amor, mas por medo. Medo de que vocês despertassem algo que não deveriam. Aquelas palavras eram como balas em direção ao coração de Lucas. A vulnerabilidade de descobrir que suas raízes eram de alguma forma mais sombrias do que ele poderia imaginar era aterrorizante. E enquanto ele tentava processar isso tudo, uma explosão no fundo do beco o fez encolher. As pessoas começaram a correr em pânico, e Lucas olhou para os lados, sua respiração acelerando. O caos tomou conta novamente. Luciana gritou: "Vamos, agora!" Ela puxou Sofia, mas Lucas hesitou. "Não! O que você quer dizer com despertar algo?" Mas antes que pudesse obter uma resposta, a mulher misteriosa que chamava a atenção de todos gritou: "Não deixem ela sair! Vocês não conseguem ver! É a chave de tudo!" O olhar de Lucas se voltou para a mulher, e em meio à correria, ele sentiu um pequeno brilho de esperança. Mas logo ele percebeu que Sofia não estava apenas assustada, ela estava desmoronando. O preço da verdade estava prestes a cobrar seu tributo, e ele sabia que precisaria agir. Quando o grito de Luciana ecoou, uma sombra passou rapidamente, e um objeto pesado atingiu o chão perto deles. E então todas as luzes se apagaram. Ele notou uma figura familiar na escuridão. Lucas! Era a voz de Sofia, mas cheia de pavor. O tempo parou quando ele viu a expressão no rosto dela. Uma fração de segundo, mas naquele espaço, a verdade se desfez como papel molhado. Ele percebeu que a conexão construída ao longo dos anos estava prestes a se romper.
Aquela revelação, todas essas verdades não ditas, estavam à beira de se tornar a tempestade que arrastaria todos. Precisamos ir, ele gritou, mas a faísca de confusão e dor girou ao redor deles como um furacão. O caos, os gritos e a fumaça envolviam tudo. E no meio daquela cena, um último eco de uma palavra, algo que soou como traição, atravessou a multidão. E naquele exato momento, algo se quebrou. As luzes recomeçaram a funcionar e a cena era de arrepiar. Lucas ficou paralisado. O que mais estava em jogo? Afinal, o que ele pensou ser verdade poderia não ser nada além de uma ilusão. O que mais estava a um passo de ser revelado? Lucas sentiu a escuridão perto de sua mente se espalhar até se tornar uma névoa espessa. As luzes voltaram a brilhar, mas ele estava longe de qualquer clareza. Sofia estava ao seu lado, mas alguém mais estava ali, e a confusão na multidão ficou um pouco mais intensa. De repente, uma risada fria cortou o ar, reverberando como um trovão. Lucas virou-se rapidamente, e o homem que gritava antes, com um olhar intenso, agora estava parado em pé, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você realmente acha que a história de vocês termina aqui? O homem respirou profundamente, como se estivesse se preparando para lançar uma bomba. Na verdade, vocês foram criados em lados opostos de um plano muito maior do que imaginam. A verdade, ela não é apenas sobre serem irmãos. É sobre o que vocês representam. Uma onda de pânico atravessou Lucas. O que você quer dizer com isso? O que nós representamos? Questionou, sua voz carregada de desespero. A multidão, que parecia tão distante antes, agora parecia estar hipnotizada, absorvendo cada palavra como se fossem revelações sublimes. Vocês dois estão conectados, de uma forma que nem mesmo sabem, e devem descobrir isso antes que seja tarde demais. O homem olhou para Luciana, que estava ao lado, tremendo. Ela sempre soube, mas você, Lucas, foi protegido das verdades mais sombrias. Protegido? Eu não entendo. Fui separado da minha irmã, da minha mãe, e agora você vem com essa história bizarra? Que verdades! Lucas estava prestes a explodir, mas as palavras do homem o desconcertavam. Neste instante, um grito de horror cortou a cena. Cuidado! A voz era de Sofia, que estava empurrando sua mãe para o lado. Lucas olhou ao redor e viu um carro da polícia deslizando descontrolado em direção a eles, os pneus gritando contra o asfalto. Luciana gritou: "Sofia, para!" Mas já era tarde demais. O veículo derrapou e o impacto foi como um furacão. O carro colidiu com os espectadores e Lucas viu tudo em câmera lenta. O caos se espalhou. "Não!" ele gritou, embora soubesse que a palavra seria engolida pelo barulho ensurdecedor. A multidão se espalhou como um mar em tempestade, e tudo parecia se dividir. O homem que afirmava ter a verdade ficou preso, e em um instante, Lucas percebeu que a fúria e a dor estavam se transformando em algo maior, e após o estardalhaço, a cena ficou em silêncio. Lucas se levantou, a visão turva, e a mente borbulhando. Em meio ao desespero, algo começou a se encaixar na sua cabeça. Ele olhou ao redor, e quando ele finalmente viu, tudo foi despejado com um choque. Praticamente em câmera lenta, um grupo de pessoas começou a se reunindo em torno de um corpo. Lucas se aproximou. Era o homem que gritou, caído no chão, um vazio em seu olhar. Sofia olhou para ele, assustada. O que aconteceu? Ela parecia pequena, perdida, enquanto lucidez começava a surgir nas palavras.
A mulher com cabelos grisalhos começou a chorar. Você fez isso. Você matou ele, não foi? Silêncio novamente. E então a verdade se encaixou. Lucas olhou para a mulher que dizia ser sua mãe. Sabia o que ele representava. Não sabia? Você soube o tempo todo. A raiva tomou conta de seu corpo. Ele não conseguia respirar. Luciana olhou fixamente. E nesse instante, uma associação chocante acendeu. A expressão dela poderia ter várias faces. Naquele segundo, todos os segredos que ele guardava estavam prestes a ser devorados por um desespero insuportável. Você é a razão por trás de tudo isso. A mulher começou a tremer. Um aperto se formando em sua garganta. Não, eu não sabia que isso aconteceria. Não da maneira que aconteceu. A fúria que antes estava contida agora se transformou em um turbilhão. Ele estava prestes a explodir. Você mentiu para mim desde o começo. Quem você realmente é? E quando ele tinha certeza de que tudo estava livre de vida e compreensão, o homem, caído no chão, abriu um olho. Não acabou. A verdade está apenas começando. E assim, em uma finalização estrondosa, o chão pareceu tremer como um eco sobrenatural. Lucas ficou paralisado. O olhar daquele homem indicou que algo muito maior estava em jogo. E, naquele instante de revelação, numa fração de segundo, ele percebeu que não apenas a verdade estava prestes a ser desvendada, mas que a própria essência de quem ele era, de quem Sofia era, estava em jogo. O que mais estavam escondendo? A pergunta pairou no ar, ecoando na confusão e desespero que o cercava, deixando todos em um limbo de incertezas, enquanto cada um tentava reunir fragmentos daquele terremoto emocional. O chão tremia sob Lucas enquanto ele lutava para se levantar. O ar estava denso de fumaça e gritos, e seu coração pulsava como se quisesse escapar do teito. Ele olhou para Sofia, os olhos dela arregalados, mas a raiva e o desespero começaram a se transformar em determinação. Precisamos saber a verdade, ele gritou, suas palavras explosivas no meio do caos. A mulher que se apresentava como sua mãe, Luciana, ainda estava de joelhos, pálida e trêmula. Eu nunca quis que você soubesse assim, Lucas. Eu apenas queria proteger vocês. O desespero em sua voz ecoava como um grito de socorro. Proteger ou esconder? Lucas retrucou, o aperto no peito aumentando. O choro de Sofia ressoou como um eco em sua mente. Ele nunca teve noção do quão profundo era o abismo entre eles. O misterioso homem no chão parecia ter sido o fio que ligava todas as verdades e mentiras que agora borbulhavam à superfície. Você devia ter me contado, mãe. Confiar na verdade seria o mesmo que abrir as portas do inferno. Luciana respondeu, seus olhos fixos, mas a dor era visível em seu olhar. Seu pai, ele me fez acreditar que seria melhor assim. E, enquanto Lucas tentava entender as palavras dela, a cena ao redor deles começou a mudar. A multidão estava em movimento. Um grupo de policiais emergiu do caos, prontos para controlar a situação. A tensão aumentou e ele sentiu um frio na espinha. Precisamos sair daqui, ele gritou, puxando Sofia pela mão. Mas antes que pudessem se mover, o homem no chão levantou a cabeça e gritou. É mais do que vocês imaginam. Haverá uma última tentativa de silenciar a verdade. Ele estava ofegante, e Lucas pôde ver um brilho de determinação em seus olhos. Se não agirem agora, tudo será perdido. O mundo ao redor parecia girar, e Lucas sentiu que o tempo se esgotava. Ele olhou para Sofia, e um pensamento atravessou sua mente.
Eles não podiam deixar o passado prendê-los por mais tempo. Eles precisavam enfrentar isso juntos. Sofia, confie em mim. Se houver uma chance, precisamos descobrir a verdade. Ele mal conseguia articular as palavras, mas a força dele era palpável. E então, algo extraordinário aconteceu. A luz do dia começou a brilhar através da fumaça densa, como um farol em meio à tempestade. A multidão desacelerou, e o caos parecia ser substituído pela clareza. O homem, com seu olhar de dor, fez um movimento que chamou a atenção de todos. Esses segredos não vão se esconder para sempre. Eu não posso fazer isso sozinho. Lucas declarou, a urgência tomando conta de sua voz. Ele não queria apenas descobrir a verdade. Ele queria libertar sua irmã disso tudo. A dor, a traição, os segredos que os uniam agora alinhavam-se com algo maior. A história deles estava prestes a se desdobrar. Sofia, que estava em silêncio até então, finalmente falou. Lucas, se somos gêmeos, se somos parte disso tudo, então precisamos lutar. Seu olhar era firme, e Lucas viu ali toda a força que sentia tantas vezes falta. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa que viesse. O homem no chão insistiu. Apenas lembre-se, o passado nunca morrerá até que você faça as pazes com ele. E naquele momento, Lucas sentiu a pressão se dissipar levemente. O dilema entre a verdade e a mentira começava a clarear, e eles estavam prontos. Com as mãos entrelaçadas, Lucas olhou nos olhos de Sofia e juntos deram o primeiro passo em direção ao desconhecido, determinados a enfrentar a verdade, custasse o que custasse. Mas enquanto eles se moviam, um som distante ecoou. Um chamado. O perigo ainda estava à espreita, e o futuro era um mistério. A única certeza era que eles não poderiam voltar atrás. A jornada apenas começava. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está aqui pelo desenrolar de cada história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta reviravolta. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e nós contamos com você. Não espere nem mais um segundo para fazer isso.